Desde sempre, o cinema de ação é um gênero, que acaba tendo uma ampla expansão, tendo clássicos como Rambo e que, posteriormente foram ali gerando filmes e filmes até a gente chegar, em tempos contemporâneos, onde a gente tem, por exemplo, John Wick, que certamente é a maior franquia de ação da atualidade. Entre, esses filmes que ficam mais icônicos, a gente tem uma infinidade de outros filmes, uns tanto quanto genérico, outros, que são melhores e alguns que são bem ruinzinhos. Porque, novamente, é um gênero que acaba atraindo muito público e, verdade seja dita, uma ação bem feita ela é muito gostosa de se acompanhar, principalmente quando ela vem com um roteiro que acaba contribuindo para isso. Sendo que a gente teve lá em abril de 2020 um grande exemplar da ação chegando ali meio que de surpresa na Netflix, com um grande nome envolvido, que era o Chris Hemsworth, e eu estou falando de Resgate. Filme que fez um sucesso gigantesco na plataforma e que, apesar de seu final induzir a gente pensar que o protagonista teria morrido, ficou claro rapidamente que o filme teria uma continuação, porque eles não iam deixar uma franquia, ou na verdade uma possível franquia como foi na época, tão boa ficar por ali apenas. E é com isso que a gente chega agora em 2023 com Resgate 2. Continuação do filme lá de 2020, que no caso continua com Chris Hemsworth como seu ator principal, e que busca agora consolidar Resgate como uma franquia. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto, e bora conversar sobre esse filme. Mas antes, é claro, se inscreve no canal, deixa aquele like e conheça meus livros porque eu sou escritor. Tem os links na descrição. Bom, Resgate 2 é um filme que ele tenta pegar o que o primeiro tinha de melhor, que é essa ação frenética com muitos planos de sequências, que acabou meio que criando uma assinatura e muito bem executada, diga-se por passagem, já que o diretor de Resgate ele é aquela leva de diretores que saíram ali da posição de dublê para virarem diretores de ação, então eles têm um comando muito grande dessas cenas coreografadas, desses planos sequências, ou pelo menos simulação de planos sequências, já que eventualmente a gente tem cortes sendo feitos num take pro outro, quando a cena passa ali por trás de uma parede, de uma pilastra ou algo assim. E o Resgate 2 consegue fazer isso. Sendo que aqui a gente vai acompanhar a história do nosso mercenário, o Tyler, que, como a gente falou, ele não morreu depois do primeiro filme, isso fica subentendido até no final do primeiro filme mesmo. E agora ele retorna para executar uma nova missão, e nessa execução de uma nova missão ele vai ter que novamente fazer uma extração, ou seja, um resgate. O filme, como roteiro, não tem muito mais o que falar, até por isso que a sinopse acaba sendo bem curta. Dito isso, tem que entrar agora nessa questão do roteiro do filme. O primeiro filme, ele não estava muito preocupado com o roteiro, ele realmente só colocava premissas para toda aquela ação acontecer da maneira mais crua possível e acabava funcionando muito bem. Nesse segundo filme, acaba se tentando colocar um tom um pouco mais emotivo, principalmente para puxar um pouco mais para o passado do nosso protagonista. E o filme, infelizmente, acaba indo por um caminho muito mais raso nesse sentido. Ele, inclusive, é escrito pelo Joey Russo, que é ali dos Irmãos Russos, dos Vingadores, etc. E, assim, o roteiro, ele tem uma diferença entre ser simples e simplório. No caso aqui, é um roteiro muito simplório, porque tem algumas coisas que são simples, mas que são bem executadas. O roteiro tenta puxar algumas camadas ali, mais emotivas para o personagem do Tyler, etc., buscando esse lado da família que é tão explorado também no cinema de ação, e particularmente soa tão genérico que acaba entrando um pouco em dissonância com o que o próprio Resgate se propõe a ser, que é esse filme de ação diferente, esse filme de ação um pouco mais ousado. Então, se por um lado na ação o filme consegue ser ousado, no lado de roteiro que ele tenta expandir um pouco mais, acabou não conseguindo. Seria melhor um roteiro um pouco mais contido, como foi no primeiro, focado mais na ação, para depois assim, continuar com a autoada, talvez expandir mais o roteiro nos próximos filmes. Até porque aqui a gente tem um filme de 2 horas, que no final, ele não necessariamente se torna cansativo, mas talvez com um roteiro mais simples poderia ter durado um pouco menos, até porque a primeira 1 hora a ação é muito bem executada, e depois fica um pouquinho genérica até. Sendo assim, a gente tem um filme que tenta trazer elementos novos, inclusive para a própria ação, quando coloca agora o Tyler andando com uma equipe, não necessariamente apenas ele sozinho, aquele soldado de um homem só, mas essa equipe também é muito mal utilizada, já que no final das contas o Tyler tem que resolver tudo, e não traz grandes personagens marcantes ou algo do tipo ao longo da história para incrementar esse mundo. Mesmo com todos esses poréns, digamos assim, Resgate 2 é um filme muito gostoso de se assistir. Os poréns, as ressalvas, só são feitas porque, digamos assim, o maior inimigo, o maior concorrente de Resgate 2 é o próprio primeiro filme.
porque ele criou um marco de comparação tão grande que é inevitável, né, traçar esses paralelos. Só que se o primeiro filme é um filme excelente, um dos melhores filmes de ação assim que a gente teve na última década, ou até nos últimos tempos no geral, porque assim é um filme muito bom, muito marcante, Resgate 2 está alguns degraus abaixo? Sim. Significa que o filme é ruim? Longe disso. É um filme muito bom, muito gostoso de assistir e bem acima da média dos filmes de ação que a gente tem. Não é um John Wick ou algo do tipo, até porque John Wick já é uma franquia consolidada com 4 filmes, inclusive, né, o quarto filme, na minha opinião, o melhor de todos. Então, assim, tem, né, caminho ainda para percorrer para tentar, né, alcançar um patamar como John Wick, não que precise, mas mirando, né, digamos assim, o maior exemplar de filme de ação da atualidade. Resgate consegue estabelecer uma franquia com esse segundo filme, vamos ter um terceiro, um quarto e quem sabe mais quantos. Tem o Chris Hemsworth, que está excelente no papel, eu particularmente gosto dele como Thor, outros papéis que eu já vi, mas eu gosto muito dele aqui como Tyler, acho que encaixa muito bem, né, esse personagem nele, e que no caso, apesar do segundo filme estar um pouco abaixo do primeiro, ainda é muito bom, e vamos torcer para que um terceiro, eventualmente um quarto filme, consiga elevar ainda mais, porque o Resgate é, né, uma das melhores franquias, então agora podemos dizer, do cinema da atualidade, no caso do cinema de ação. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.